Seja muitíssimo bem-vindo, eu sou o John Silva. Na aula de hoje a gente vai falar sobre opacidade e transparência. Eu só quero também te dizer que isso aqui é um vídeo Premiere, significa que é um vídeo pré-gravado e no caso tem o mesmo sentido, o mesmo valor de uma live, tá? E no caso a vantagem é que eu seria muito mais direto ao ponto aqui nesse sentido. Então se você é novo por aqui, se inscreva aqui, deixe o seu like e não se esqueça de assistir essa aula até o final para você não perder nenhum detalhe dessa aula. Bom, o que a gente vai ver hoje aqui? A gente vai falar sobre opacidade e transparência, certo? E o que é importante nesse aspecto da opacidade e transparência? É simplesmente quando você trabalha muito com a questão de iluminação, de sombreamento. Então, se você trabalha com ilustração ou design, você precisa então desenvolver essa habilidade, principalmente aqui no Affinity, né? Se você está aqui por conta do Affinity, é importante que você entenda os fundamentos dessa ferramenta que eu vou te ensinar hoje. Se você me perguntar agora, Jonathan, como que utiliza a transparência? Para eu te explicar melhor isso, olha só, a gente tem esses métodos, tá? Que eu vou te mostrar. Primeiro, a opacidade você pode aplicar em qualquer objeto, seja ele em vetor ou imagem, certo? Outra coisa também, você pode aplicar ele como se fosse um gradiente. E onde você pode aplicar a opacidade? Você pode aplicar em camadas, objetos e ferramentas. No caso, né, que é Transparency Tool. Vou te mostrar agora na prática como isso funciona para a gente não ficar só na teoria. Bom, nesse caso eu vou abrir aqui o Affinity, tá? Então essa aqui é minha tela do Affinity. Eu vou inserir aqui um círculo, tá? Pode ser uma cor azul. Deixar mais ou menos assim. E vamos supor que você então tem aqui um outro círculo em branco, certo? Então temos agora, por enquanto, esse resultado. O que a gente quer? A gente quer explorar as opções de opacidade. A primeira opção de opacidade que você tem no Affinity é através das camadas, que é a mesma coisa que você tem lá no Photoshop. Você vai clicar aqui em cima em opacidade, mantenha o shape selecionado e aí você consegue então diminuir a opacidade por aqui. A segunda opção é você basicamente selecionar o shape que você quer e aí em base da cor que você está usando, vamos supor aqui eu estou utilizando essa cor, eu consigo também modificar através dessa região aqui embaixo das cores. E a outra opção é você utilizar através da ferramenta Transparency Tool. É através dessa ferramenta que você consegue também aplicar a opacidade, mas nesse caso você consegue aplicar a opacidade como se fosse um gradiente. Nesse caso você também pode mudar o modo dela para ficar um gradiente elíptico, tá? Então esses foram os três principais métodos de opacidade aqui no Affinity. Agora a gente vai ver sobre os fundamentos da transparência, quando você pode aplicar ela, né? Então aqui é como você aplica e quando você aplica ela. Nesse caso você vai utilizar a transparência muito mais quando você precisa trabalhar com iluminação, visibilidade e contraste, tá? Que fique bem claro esses três pontos para você melhorar ainda mais o seu design. Bom, dito isso, a gente vai ter esse exemplo aqui para a gente trabalhar na aula de hoje, certo? Então a gente vai colocar em prática esses fundamentos da transparência. Então você vai ver aqui que nós temos aqui esses dois vidros, né? E qual a diferença entre eles? Se você me falar agora, você pode comentar no chat, porque aí, né, depois eu posso dar uma olhada e você também pode estar reforçando ainda mais seu entendimento. Qual a diferença entre esse vidro aqui e esse aqui? Bom, primeiramente eu vou te falar uma coisa, sempre avalie as formas. Por exemplo, tá vendo esse shape que está aqui? Ele está mais visível na parte de cima, certo? Então você tem aqui uma leve inclinação desse objeto nesse ângulo da perspectiva. Então você consegue ver a parte de cima, ou seja, então a câmera está apontada, né, de cima para baixo, né, que é a visão dos olhos. Já esse aqui, ele é muito mais frontal, por isso que ele tem então essa linha do horizonte. Então se você vê um objeto e não consegue enxergar o topo dele, quer dizer que, né, a linha está no eixo do horizonte. Então a diferença principal aqui por enquanto é a perspectiva, tá? É isso que a gente chama de perspectiva. Outro ponto também, claro que em relação ao shape eles são muito semelhantes, né? Você então tem aqui uma região quadrada, né? Uma região aqui quadrada. Você também tem um círculo aqui nessa área
e também um círculo aqui nessa área, como você pode ver. E o que é importante você entender nesse ponto? Não somente o shape desse objeto, mas você também tem aqui luz. Tá vendo? Você tem um ponto de luz aqui, outro também aqui mais suavizado. E objetos como esse, principalmente vidro, ele tem muito reflexo, né? Você pode ver que tem muita luz. Tá vendo? Muita luz sendo absorvida, né? E porque é um objeto reluzente, é um objeto que, se você colocar uma lanterna ali, a luz ela vai começar a rebater em diversas direções e ela acaba, né, tendo esse efeito. Olha só, pega a sua canetinha e vamos nessa. Pessoal, você pode vetorizar por cima, tá? Mas eu aconselho todo mundo que segue aqui nas minhas aulas a você exercitar o exercício de observação. Por que eu falo isso? Porque você fazendo a observação fica muito melhor para você no termos de criação, tá? Se você fazer por cima, você vai estar sabotando muito essa questão da observação. Faz o seguinte, então eu estou enxergando aqui, olha só como a observação ela ajuda muito. Eu estou enxergando então um círculo aqui, mas ele é um pouquinho achatado embaixo, tá vendo? Então eu vou inserir aqui, olha só, uma elipse, tá? Vou inserir ela, pode ser mais ou menos branca. Então eu vou inserir aqui essa elipse. Então eu já estou vendo que o shape aqui embaixo é achatado. Vou converter ele em curva. Feito isso, eu vou pegar esse nódo, vou puxar para cima. Então eu já consigo ter, olha só, o shape que está aqui. Deu para entender a importância do exercício de observação? É forçar os seus olhos a conseguir enxergar coisas assim que, se você fazer por cima, você não vai exercitar, tá? Então tá aqui, beleza? Agora a parte de cima, o que a gente tem? Um formato plano, retangular. Qual que é o melhor plano retangular que nós temos? O próprio quadrado. Então vou colocar aqui. Você não precisa fazer igual, você pode fazer um formato estilizado. Inclusive eu vou estilizar isso aqui. Estilizado é um termo que eu utilizo muito para quando você faz algo que tem proporções mais exageradas, tá? Aqui vou duplicar, você pode ver que tem um formato também aqui em cima. Vou duplicar esse shape, seguro Alt e arrasto para cima, está duplicado e redimensiono para cá. Prontinho, então já tenho a silhueta do objeto. Agora eu vou duplicar para essa região aqui também, tá vendo que ele tem a parte, né, de cima aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou duplicar, segurando Alt, né, arrastando, e já vou ter esse resultado. Olha só que legal. Chegando até aqui, você vai fazer o seguinte, agrupa tudo que você tiver, tá vendo? Vou agrupar, mantenha selecionado na camada e dá Ctrl G, está agrupado. Vamos chamar isso aqui de parte 1. Porque é importante que você estruture o seu objeto em etapas. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a modificar essa silhueta. Se a gente manter o grupo selecionado, vamos deixar ele todo em preto, vai ficar assim. Agora a gente vai modificar um pouco mais. Por exemplo, você pode ver que nós temos a silhueta. Aqui a gente vai converter em curvas e vamos então estilizar ainda mais. Deixar ele com shapes mais exagerados. A gente pode colocar um pouquinho de arredondamento aqui. Eu estou utilizando aqui a Node Tool. A Node Tool vai me permitir fazer com que o shape tenha esse controle orgânico. Então eu vou deixar mais ou menos assim, certo? Tá vendo que as bordas estão bem afiadas? Para eu contornar isso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a Corner Tool, essa ferramenta aqui, e vou selecionar todas essas arestas. E aí eu clico e arrasto para dentro. E você pode ver que, olha só o que acontece, ele deixa a borda arredondada. Então foi esse resultado que a gente obteve. Também quero aplicar aqui, eu não quero deixar essas pontas muito afiadas. Vou deixar mais suavizado, tá vendo que ele aplica um arredondamento, beleza? E agora a gente vai modificar um pouquinho esse shape, a gente pode deixar ele um pouquinho maior aqui, nesse aspecto. Então a gente já obteve esse resultado aqui, como você pode ver. Olha só que incrível isso aqui, a gente está fazendo uma comparação bem rápida para você entender como que funciona a linguagem do shape. Meu, isso aqui poderia se tornar um personagem, sabe? Isso aqui poderia se tornar um personagem aqui, no caso. Se eu colocar, vamos supor, os olhinhos aqui, olha que doideira. Isso aqui poderia se tornar um personagem. Isso aqui também, né? Então, olha só como que
né, a linguagem dos shapes, eles criam uma forma diferente. Depende muito de como que você utiliza, certo? Então se atente sempre à linguagem do shape. Então essa foi a diferença que nós tivemos. A gente acabou modelando as curvas para deixar ele um pouco mais orgânico e estilizado, certo? Então essa aqui foi a parte 2 do nosso objeto. Chegando até essa etapa, a gente já vai começar a aplicar a questão dos valores, tá? Porque esse aqui é um exercício bem básico para você. Os valores eu gosto muito de utilizar em escala de cinza. Eu vou explicar por quê. A escala de cinza, ela permite você trabalhar muito melhor com luz e sombra. Se você for utilizar cor, é muito mais difícil. Exige muito mais tempo para você ficar calibrando ali o nível de sombra. Isso toma tempo. Então o que eu faço? Eu geralmente deixo em escala de cinza. E aí a gente vai então começar a aplicar um ponto de luz. Vamos supor que a gente tem uma luz sendo emitida nessa direção aqui, tá? Então esse ponto daqui ele vai emitir para cá, tá? Então o que é importante a gente fazer a partir dessa teoria, né, da luz? A gente vai começar então a aplicar a transparência. Olha só, se eu duplicar todos esses objetos que eu tenho, ó, tá vendo esses carinhas? Eu vou duplicar eles. Por exemplo, eu vou vir aqui em Edit, clico Layer, Edit, Duplicate Selection, isso aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele em branco, vou redimensioná-lo clicando aqui nessa opção Transform Object Separately, e aí eu consigo então redimensionar ele separadamente, dessa forma aqui. Olha só o resultado que a gente já obteve. Só fazendo isso, a gente já consegue, olha só, mexer eles separadamente. Então chegou até esse ponto, você vai aplicar a ferramenta transparência. Então clicou, arrastou, você vai ter então esse resultado aqui. O que eu geralmente faço, galera, nesse ponto é basicamente fazer com que esse shape ele fique dentro da camada que está atrás. Por que eu faço isso? Porque se você aplicar essa luz para ser suavizada, o que acontece? Ela vai vazar para fora. Tá vendo? Ela vaza para fora. O que eu faço para contornar esse problema? Eu basicamente faço com que cada objeto, vamos supor que você está nessa etapa, cada objeto ele precisa entrar, né, na camada que está embaixo. Ou seja, esse aqui vem aqui, esse aqui vai vir, no caso, aqui dentro. Então você começa a organizar os shapes que você tem. Nesse caso, esse aqui eu já vou modificar um pouco, vou converter ele em curva e aplicar ele mais ou menos assim. E aí eu consigo então trabalhar basicamente nos ajustes. Vou deixar mais ou menos dessa forma. Esse shape entra aqui e esse aqui entra aqui. Bom, como você pode ver agora, você pode aplicar agora o Gaussian Blur nessa área da luz, que ela não vai vazar para fora. Ela fica limitada somente naquela região. É assim que eu gosto de trabalhar quando estou utilizando o Affinity. É deixar as camadas dentro da layer abaixo. Então deu para entender até esse ponto? Eu espero que sim. Olha só, chegou até esse ponto aqui, a gente vai rapidamente aplicar a questão da transparência, para você entender melhor. Em qual sentido? Essa transparência que eu estou utilizando aqui, ela é linear, tá? Eu quero utilizar uma transparência que ela seja elíptica. Então, eu estou utilizando aqui a Transparency Tool. E agora eu vou utilizar ela dessa forma aqui. Como você pode ver, o resultado é bem diferente. Então, vou deixar mais ou menos ela saindo daqui. Agora eu vou dar Ctrl C. E aí eu vou selecionar outros shapes, que são esses daqui que está dentro, né? E vou dar Ctrl Shift V. E aí eu consigo então colar. Vou deixar mais ou menos dessa forma aqui. Lembrando que a luz ela vai seguir muito a superfície do objeto. Então você precisa se atentar muito na questão da superfície do objeto que você está criando, tá? Bom, nesse caso aqui, a gente vai fazer uma mesclagem, tá? Como vai funcionar isso? Nesse caso, você vai ver que essa área aqui do objeto, ela tá em flat, ou seja, a gente consegue mudar a cor e ela vai estar em flat. A ideia é a gente fazer uma mesclagem
tornando esse objeto mais invisível. Como que vai ser? Preste muita atenção nisso, porque isso aqui vai realmente fazer parte da explicação suprema da Transparency Tool. Essa parte aqui da Transparency Tool, você vai selecionar, vem aqui, né, aplica a Transparency, mas a gente vai utilizar o que? O Elliptical. E eu vou inverter ele aqui em cima. E olha só como que o resultado começa a ficar. É importante que você entenda que quando você aplica o Elliptical, nesse caso aqui, nessa curva, o que está acontecendo? Se a gente aplicar agora mesmo, vamos supor que você queira desenhar um líquido aqui dentro, tá? Então eu vou duplicar esse shape só para você entender. E aí eu vou jogar na camada de baixo. E aí eu vou então colocar como se fosse um líquido. Pode ser um líquido azul, assim, por enquanto. Então o que acontece? Essa camada, né, em azul, ela está embaixo, certo? Ou seja, ela está na camada de baixo. E a transparência, ela faz com que, olha só, crie essa invisibilidade. Deu para entender? Então assim, fazendo isso você consegue fazer o efeito de vidro no seu objeto que está em vetor. Vou deixar mais ou menos assim. Aqui eu vou deixar por enquanto em escala de cinza, só para você entender como está funcionando. Aqui a gente já está tendo um resultado muito interessante, como você pode ver. Vou duplicá-lo, jogo para a camada de baixo e aí eu faço com que tenha um pouquinho de volume, né? Para ficar bem legal. Venho aqui já na curva usando o A, já modifico essa região, mais ou menos assim. Essa aqui também vou deixar mais ou menos assim. Bom, até esse ponto eu acho que está bem legal. E já deixa o seu like aí se você está gostando dessa aula. Bom, eu cheguei até esse ponto aqui. A gente vai deixar essa região um pouquinho mais escura. Deixa mais ou menos assim. E olha só, galera, que legal. Eu havia deixado aqui uma camada, né, aqui dentro. E ela também pode ser usada para efeito de luz, tá vendo? Então, a gente vai utilizar estrategicamente esses pontos de luz para melhorar ainda mais o contraste da imagem. Tá vendo que aos poucos a imagem está criando mais invisibilidade. Chegou até esse ponto, galera, a gente já vai também aplicar o mesmo princípio nos outros shapes. Então eu vou dar Ctrl C aqui e eu vou dar Ctrl Shift V nesse shape. Olha só o resultado que a gente obteve, esse aqui. E aí a gente vai começar a manusear ainda mais a transparência. Essa aqui é uma região um pouquinho mais complicada, porque você está vendo que tem uma luz passando por aqui. Aí para isso a gente vai apertar o A para a gente contornar essa luz. Vamos fazer com que a luz ela tenha um desvio nessa área, tá? Mais ou menos assim, para melhorar ainda mais a visibilidade, o contraste dessa região. Chegou até aqui, a gente vai apertar o Y, que é a Transparency Tool, a gente vai conseguir agora manusear ainda mais essa região. E é claro que objetos como esse, por exemplo, a gente teria pelo menos, né, no caso, um círculo aqui embaixo que representa, né, a parte interior dessa região. Tá, então eu vou deixar ele também em transparência, como você vai ver. Aí, tá vendo que agora melhorou ainda mais. Por quê? Porque a gente está dando profundidade para o nosso design. Vou deixar ele mais escurinho assim, perfeito. Então, quando você adiciona mais profundidade, fica muito melhor. Aí, essa borda eu vou deixar mais arredondada, prontinho. Aqui a gente também vai deixar o shape mais orgânico. Quando eu falo orgânico, a gente tende a deformar mais as curvas para não ficar muito rígido, né? Não fica muito afiado, reto, né, no caso. Então, são planos que são menos, eu diria, sólidos, né? Então, eu vou deixar mais ou menos assim para ficar um pouco mais orgânico e estilizado também. Então a gente vai deixar mais ou menos dessa forma, como você pode ver. Opa, agora ficou legal. Agora a gente vai aplicar o mesmo princípio para essa região aqui. Vou dar Ctrl Shift V. E aqui eu já vou ajustando, né, para que essa área não vaze. Ó, agora a gente vai ajustar, dando zoom nessas áreas. E aí você vai ter um resultado como esse. Essa região a gente vai colocar aqui. Essa aqui é a região da tampa, né? É a rolha da poção que a gente está fazendo, certo? Então, olha só.
Só em escala de cinza a gente já está obtendo um resultado muito legal, como você pode ver, certo? Bom, chegou até aqui, a gente já vai começar a trabalhar mais com a questão de volume, que significa que a gente vai melhorar ainda mais a dimensão tridimensional desse objeto. Eu vou explicar como isso funciona. Olha só, a gente tem então o fundo do background, né, no caso. A gente pode mudar aqui, deixar ele um pouquinho mais escuro e ele vai se adaptar, tá vendo? Então vou deixar ele mais ou menos escuro assim, porque eu quero focar agora na questão da iluminação que faz o contorno desse shape. Olha só, existem diversas formas para você trabalhar com iluminação, tá? O que eu estou te mostrando aqui, ela não é uma regra que se aplica em todos os objetos igualmente. Vai depender muito da iluminação, se tem uma luz de fundo, luz lateral. É que nem essa região aqui, tá vendo meu rosto? Eu tenho essa luz aqui porque ela melhora ainda mais o contraste do meu rosto nessa área. Então eu vou, ó, ligar, tá vendo que ela faz com que a silhueta ligue aqui? Então assim, quando você trabalha com vetor, você precisa se atentar muito a esses detalhes. Então, eu quero melhorar ainda mais a visibilidade desse shape, porque os nossos olhos ele vai enxergar muito essa área aqui, mas essa área ela acaba meio que morrendo, porque essa área aqui ela fica igual a essa, então tem pouco contraste aqui. E o que eu faço? Preste atenção, você vai ver. Eu vou duplicar esse shape, duplico, certo? Vou deixar ele aqui. E aí eu vou colocar ele na camada de baixo. E o objeto que está atrás, eu vou jogar ele um pouquinho mais para branco. Olha só. E esse daqui, né, que está aqui dentro, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar ali um pouquinho de Gaussian Blur nele. Só um pouquinho. Olha isso. Olha o resultado que a gente obteve. Eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais branco. Olha só, isso aqui vai fazer com que o vidro ele tenha um salto ainda mais para frente. E lembre-se, aqui eu tenho também a parte do, né, da interna dessa região aqui, certo? E também eu consigo controlar a transparência. Então, meu, isso aqui, o que você está tendo aqui nessa aula, ela é uma aula, eu diria que vale milhões, porque o conhecimento que a gente está aplicando aqui é, meu, fundamental, é excelente. Aqui a gente consegue deixar mais claro ou mais escuro. Vou deixar ele mais ou menos em meio termo, assim, certo? Aí eu vou aplicar agora um pouquinho mais de luz. Uma coisa que eu gosto de fazer é fazer isso aqui, luz de rebatimento. Eu vou então inserir um shape que vai fazer esse shape aqui, ó, deixar ele em branco. Aí eu posso aplicar então a transparência também. Pode ser linear até esse ponto aqui, tá? Se apertar o E eu consigo redimensionar a questão de contorno. Vou deixar mais ou menos assim, certo? Aí eu consigo então trabalhar. Deixa eu deixar o contorno com a qualidade um pouquinho melhor. Dessa forma. A anatomia também do objeto precisa ser respeitada no aspecto das curvas. Assim, tá legal. Então eu tenho essa parte aqui, numa luz que cria esse contraste ainda maior, né? E a gente vai fazer o mesmo esquema aqui. A gente vai duplicar esse shape. Duplica esse, redimensiona. Esse aqui vai dentro. Esse aqui fica mais branco. O que está dentro pode criar um pouquinho de Gaussian Blur. E aqui estamos. Olha só o resultado. A gente vai deixar isso aqui mais escuro. Conseguimos também aplicar aqui a transparência mais puxada para essa área, né? Para não ficar muito branco, a gente vai deixar assim. Essa região a gente, nesse caso, cria um shape aqui, que vai ser o que? Branco, com transparência. Essa região ela vai ser flat. A gente vai manter ela em flat. Olha só, o vidro já está nascendo de um jeito muito legal. Vamos aplicar o mesmo fundamento aqui nessa área, duplica, redimensiona, joga na camada de baixo, aplica ele em formato mais branco. Isso aqui escurece um pouco, aplica mais pro lado, aqui, mais ou menos assim. E aí a gente escurece isso aqui para não ficar muita luz nele. Essa área pode ficar mais ou menos assim. Posso duplicar isso aqui e jogar para esse lado que está aqui. Prontinho, jogar aqui. Sim, tá legal.
colocar mais ou menos essa área aqui. E essa área a gente pode trazer mais pra cá. Pronto. Agora sim. Agora a gente vai aplicar. Essa aqui a gente vai fazer. Tá vendo que a luz está muito forte? Quero fazer com que esse objeto ele seja mais difuso. Assim. Aqui vai ficar um pouquinho mais escuro. Jogo um gradiente para baixo, escurecendo ele um pouco. Aí a gente vai ter então uma iluminação dessa forma. Duplico esse objeto, jogo ele para esse lado e agora temos então uma iluminação desse lado aqui. Então, olha só. Se você conseguir chegar, eu diria, nesse nível de sombreamento, sabe, no seu projeto, fica muito mais fácil de você trabalhar posteriormente com as cores. Muito mais fácil. Aqui, vou deixar mais ou menos assim, mais branco. A região de baixo, se você lembra aqui, ela já está bem escura. O que acontece é que nós temos muitas camadas, né, em cima dela, que é basicamente essa aqui. A gente vai deixar ela um pouquinho mais transparente. Aqui essa região, mais ou menos assim, porque eu quero criar um pouquinho mais de visibilidade, né? Tá vendo? Tá bem escura. Então nós temos também esse carinha aqui que tá pegando bastante visibilidade, né? E a gente consegue controlar aqui. Onde você quer que chama mais atenção, né? Então a gente vai encontrar um meio termo. Aqui tá ótimo. Aí o legal é que você consegue, olha só que legal. A gente está trabalhando aqui com técnicas vetoriais. Então fica muito mais fácil de você, inclusive, controlar, tá vendo? A questão dos shapes. Por isso que eu gosto de trabalhar com vetor. Por conta desse controle que eu tenho com as formas. Olha só, se você está gostando dessa aula, não deixa, né, de colocar o seu like, porque é assim que você mostra o seu apoio, é assim que eu entendo que você está gostando desse vídeo. Porque eu estou dando o meu melhor para você poder aprender, my friend, tudo sobre como que aplica opacidade hoje aqui no Affinity. Não se esqueça que você pode entrar também lá no servidor da Discord, tá? Vou deixar o link aqui para você. E também me seguir no Instagram. Então tira uma foto depois que você finalizar essa aula e posta e compartilha com seus amigos, porque eu vou ficar muito feliz também de recompartilhar a aula que você postou, tá? Então voltando aqui. Galera, seguinte, a gente chegou nesse estágio, que é um estágio que, o nível do shade aqui tá muito legal. E a gente pode manter então o nível do shade desse jeito. Então o que você viu aqui? Eu utilizei muito a transparência. Tá? Então a transparência ela é a chave caso você queira trabalhar com luz. Claro que, vamos supor, eu vou duplicar isso aqui, vou deixar uma luz, eu chamo de highlight, né? Highlight que é luz intensa, né? Luz maior, então vou deixar uma luz maior aqui nessa área. Vai ficar bem game art, né? Vou deixar aqui e vou colar também aqui nessa área. Deixa mais ou menos assim. Então temos, né, dois pontos de highlight, como provavelmente diz, luz alta, né? Aqui é onde o ponto focado da luz, mais concentrado. Aqui a gente poderia aplicar um pouquinho de Outer Glow para a gente aplicar um efeito de luz um pouco difusa, mais ou menos assim. Mas eu sinceramente prefiro deixar mais suavizado, então vai ficar assim. Não vai ficar muito soft light, não. Soft light é um termo que a gente usa para luz difusa. Luz difusa é uma luz que ela se espalha, tá? Bom, chegou até esse ponto, eu acho que está magnífico. Agora a gente começa a aplicar as cores, tá? Como que você pode aplicar as cores? Com certeza, cores é algo que é muito pessoal, né? Eu vou fazer aqui uma versão, mas você também pode seguir ou aplicar mesmo a sua própria versão, tá? E aqui a gente vai começar a aplicar as cores. Bom, basicamente eu indico você agora fazer um backup, né? Então, olha só a evolução que a gente teve. A gente teve a parte 1, né, a parte 2, e agora a gente vai ter a colorização. Então chegou até aqui, na parte 3, a gente vai iniciar a colorização. É muito fácil, confia em mim. Bom, para você aplicar a colorização, você vai ter que selecionar os shapes que você quer aplicar. Então a gente vai selecionar os 3 que são a base, isso aqui, e a gente pode então aplicar a cor facilmente aqui para representar, então vamos supor, a cor do vidro, que vai ser então mais ou menos um azul mais claro para esse ponto aqui. Agora a gente vai aplicar a cor aqui em cima
uma tonalidade mais, pode ser um pouco mais laranjada, vermelhada, mais ou menos assim, que é a rolha. E aí a gente consegue depois aplicar as outras cores internas. Que, por exemplo, essa área aqui a gente poderia fazer mais azulada, a gente poderia colocar, dependendo da temperatura ambiente do vidro de qual ele está recebendo a cor. Então vamos supor que a gente coloca uma cor mais ou menos assim, azulado, e aí a gente consegue colar, certo? Esse estilo também nas outras camadas. E aí você consegue então aplicar e receber, né, esses efeitos aqui. Aqui também eu vou mudar a cor, vamos supor uma poção vermelha, se é uma poção de vida, vamos supor. E a gente consegue então ter esse resultado bem rápido para você ver na prática, tá? Então quando você vai mudando as cores, olha só, é muito simples, né? Você aplicar do jeito que eu estou te mostrando, porque todo sombreamento já está pronto. Então aqui a gente vai deixar um pouquinho mais vermelho, porque a gente vai precisar melhorar um pouquinho mais o contraste dessa região, tá? Nesse caso aqui, a gente tem um shape aqui, né? Essa área aqui, a gente vai deixar ele um pouquinho mais assim, dessa forma, bem bonito, né? A gente vai mudar o fundo, vamos deixar o fundo talvez mais escuro, mais puxado talvez, uma cor que nos ajude a compreender melhor. Assim, tá legal essa colorização de fundo. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar agora alguns ajustes. Por exemplo, aqui tá bem azul, então estou pensando em aplicar uma cor mais ou menos roxa, assim, fica bem mais, de uma certa forma, mais bonito, agradável. Aqui, essa cor a gente vai testar, né? Ele é o branco, mas a gente pode aplicar uma luz de ambiente, pode ser puxado por verde, para contrastar ainda mais com a cor complementar, que é o vermelho. Aqui a gente vai, nesse caso, vamos testar aqui o azul. Assim, eu gostei mais, ficou mais colorido. Quero trabalhar com cores agora. Esse aqui vai ficar azul, esse aqui também vai ficar azul. Opa, agora o negócio aqui já criou um outro nível, velho. Aqui a gente vai usar uma cor mais ou menos mais azulada também. Vou aumentar um pouquinho mais esse shape. Agora ficou legal. Eu vou copiar e colar para os outros. Olha só. Por quê? Você não pode aplicar uma cor, vamos supor, esse aqui ser verde, esse aqui ser amarelo, porque a fonte de luz que eles estão recebendo vem do mesmo lugar, tá? Então por isso que acaba sendo basicamente iguais. Bom, chegou até aqui, a gente vai aplicar também essa cor, né? Ao invés de usar o branco, a gente vai colar aqui nessa região, que é mais branca, né? Que é essa luz mais verde aqui. Essa área aqui a gente vai colocar em cima, porque de alguma certa forma estava dentro. Agora sim, ficou legal. Aqui eu vou aplicar o gradiente, criando então esse gradiente linear, pensando num cilindro. A gente vai utilizar esse aqui mais vermelho, esse aqui mais alaranjado e esse aqui mais dessa forma aqui. Assim tá legal. Essa região a gente vai deixar mais amarelada, para seguir a anatomia de cores aqui, complementares. Deixa mais ou menos puxado para esse lado, para gerar ainda mais contraste. Olha só o resultado que a gente obteve. Vamos agora colocar um pouquinho mais de sombreamento aqui na água, porque ela está muito chapada. Então a gente vai usar aqui, por exemplo, vamos tentar utilizar aqui uma cor que faça ela realçar ainda mais, utilizando o elliptical. Deixar mais ou menos assim. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar. Só pra gente testar. Eu vou duplicar esse shape que está aqui. Tá vendo? E vou aplicar um Blend Mode. Então eu dupliquei o próprio vidro pra gente aplicar isso aqui, ó. Tá vendo? A gente vai fazer ele ficar mais vívido. O overlay ele já cria uma... Nossa, já dá um efeito muito mais... de cores, né, vivas. Então eu vou aplicar aqui um pouquinho, né, de transparência. Assim ficou assim. Só que deixando assim, eu vou ativar agora mais transparência, porém nessa camada como um todo, tá? Mas olha só, antes de eu aplicar aqui,
tá vendo a transparência aqui? Eu vou agrupar esse objeto e eu vou aplicar a transparência de novo. Ou seja, a transparência ela ficou agora nesse grupo que está aqui e a gente consegue controlar, tá vendo? O nível de até mesmo de saturação do objeto. Então aqui a gente vai colocar para ficar bem exagerado nas cores aqui. Color Dodge. Então olha só a diferença. A gente consegue agora fazer esse efeito aqui. Meu, isso aqui vale ouro. Ó, vou deixar assim. Ficou bem legal. Esse efeito aqui eu vou deixar um pouco menor. Vou diminuir um pouquinho mais. Tá vendo essa camada que está aqui? Eu vou diminuir um pouquinho mais para ela ficar com o vidro mais espesso. Aí a gente vai aplicar agora, no caso, fica vendo o que eu vou fazer. Testando, né, no caso. Vou jogar isso aqui na camada de cima. Tá vendo? Tá aqui. Só que eu vou aplicar um Gaussian Blur aqui nessa região. E eu vou jogar também um Blend Mode. Opa, olha isso aqui. Vou colocar o Color Dodge. O Color Dodge ele vai fazer com que isso aqui ele crie mais, né, luz ainda nessa região. Vou deixar mais ou menos assim. Agora virou uma poção lá do Tibia, velho. Assim tá ótimo, ó. Tá vendo o efeito que deu? Ficou muito lindo isso aqui. Vou diminuir um pouquinho a transparência. Assim ficou bonito também. Ficou bem reluzente, né? Eu quero realmente dar esse efeito de um objeto reluzente. E aí a gente vai aplicar um pouquinho mais de iluminação aqui em cima, só pra gente utilizar mais técnicas aqui pra você ver. Transparência. Pode ser linear nesse sentido, de cima para baixo. Agora sim, como você pode ver. E vamos colocar aqui um pouquinho de efeito. Vou até duplicar isso aqui. Aqui embaixo, na camada, tem que ser na camada de baixo de tudo. E a gente consegue então, nesse caso, aqui está com o Color Dodge. A gente vai utilizar então um efeito. Não pode ser totalmente preto, porque por conta que esse objeto ele é reluzente, então ele vai refletir luz ali embaixo, deixando ele com esse filtro aqui, ó. O Linear Light ele só vai funcionar bem por conta do fundo. Nosso fundo aqui ele tá bem, tá vendo? Aqui agora a gente consegue visualizar um pouquinho melhor. Assim, certo? Agora a gente vai aplicar um pouquinho mais de sombreamento nessa região. Ó. Linear para elíptico. E a gente converte ele para ficar mais suavizado. Agora sim. Agora sim a gente obteve aqui uma sombra bem interessante para o nosso objeto. E o legal é que ele se adapta com o fundo. Tá? Então a gente consegue mudar a cor aqui do fundo. Vamos supor que a gente coloca o azul ou o verde, porque ele é basicamente um objeto transparente. Assim, eu gosto bastante. E a sombra se adapta. Vou deixar ele mais ou menos assim. Tá? O branco também funciona muito legal. Bom, como você viu na aula de hoje, a gente viu agora mesmo as melhores práticas. Basicamente, as melhores práticas, elas envolvem muito essa questão de criação de luz, criação de sombras e a superfície de cada material, que vai depender muito. Então, eu diria que essa aula, né, de opacidade e transparência, ela foi resumida para você no formato de um curso, basicamente, né? Então, você viu aqui como que aplica esses fundamentos. Então, desde a questão, né, do shading, a questão da silhueta, né, o shading, e depois a colorização, para você obter um resultado como esse daqui. E é claro, né, você consegue depois, vamos supor, trabalhar deixando, né, a luz do objeto ali mais forte ou mais fraca, né? Então, assim, a questão de você trabalhar com iluminação é muito questão de prática, tá? É muita questão de você entender como que você aplica, né, a direção de luz. Então, tenta sempre evitar de você ficar utilizando somente um shape flat, né?
mas sim tente explorar também o Gaussian Blur, suavização, transparência, opacidade, que aí você consegue obter um resultado como esse daqui, tá? E só para lembrar que você pode compartilhar o seu resultado lá no Discord da Vetorize. A gente tem lá uma área somente para que você possa estar divulgando o seu, né, trabalho também. Então a gente vai ficar muito feliz de verdade de ver você praticando essa atividade aqui. E para lembrar você que você vai poder baixar esse material aqui, tá, logo em breve lá no Telegram. Então todo o acesso para você estará disponível aqui nos links aqui embaixo dessa live, tá? Então só para lembrar que esse aqui é o canal que você consegue, tá, divulgar. Então vamos supor, semana passada a gente fez esse carinha aqui, e aí você pode divulgar, tá, o seu trabalho aqui. Eu vou ficar muito feliz de ver você colocando o seu exercício em prática, beleza? Galera, eu espero que você realmente tenha gostado dessa aula, tá? Se ficou uma dúvida, pergunta, comenta aqui embaixo, aí quando eu puder eu respondo, beleza? Eu estou muito feliz por ter obtido esse resultado juntamente com você, mostrando passo a passo, e te vejo então na próxima aula, que é semana que vem, quinta-feira às 20 horas. Até a próxima, tchau, tchau!